A Station T apresenta o podcast Stationcast. Seja muito bem-vindo. Eu sou Rodrigo França e estarei com você nessa jornada a cada semana, trazendo conteúdos da agenda ESG, inovação e tecnologia, economia criativa e startups, preservação do patrimônio e Smart Cities, por meio de entrevistas com os melhores e mais renomados profissionais de cada área, em um bate-papo super empolgante, informativo e descontraído, sobre essas tendências e conceitos que estão transformando o nosso mundo. Esse é a Stationcast. Próxima parada, futuro, conectando você a ideias que movem o mundo. Como é que você enxerga essa relação, Benê, dos alunos hoje da academia com uma disrupção tecnológica tão ímpar da humanidade? Como que você vê o uso de tecnologias modernas em favorecimento e benefício de uma evolução acadêmica e profissional dos profissionais da área? Eu estou perguntando isso em cima, por exemplo, de uma tecnologia que eu vi no Smart Cities lá em Curitiba, que inclusive depois eu vou ver se eu consigo trazer o Chase para cá. Ele é um americano, e ele fundou a Smart Sky, que são drones, câmeras geotérmicas, equipamentos de última geração, que ele vem fazendo escaneamento em patrimônios, em cidades, e através de jeitos digitais ele consegue fazer com que todo o mapeamento patológico, de volumetria de um patrimônio seja rapidamente colocado ali no AutoCAD, e você tem todo o diagnóstico para depois ter um prognóstico daquele patrimônio, daquele bairro. Isso já chegou na academia? Como é que você vê essa relação da alta tecnologia, da facilidade que antes nós não tínhamos, né? Hoje com essa disrupção e o acadêmico? Essa relação, como é que você enxerga? Bom, eu enxergo da maneira mais positiva possível. Toda tecnologia nova é bem-vinda, mesmo que seja para criticá-la, para o bem ou para o mal, a academia tem que estar aberta às novas tecnologias. No nosso campo, no quadro da arquitetura, e mais precisamente nesse curso de arquitetura, da qual eu sou professor, nós sempre tivemos a preocupação da preservação, haja vista que nós invadimos a torre da CTI para preservar o conjunto, ocupamos um prédio tombado também remanescente da patrimônio industrial taubatiano e paulista, e usamos já há muito tempo com os alunos esses equipamentos de geoprocessamento. Temos um convênio com a Universidade de Bari, na Itália. Agora, no meio do ano, deve ir um grupo de alunos para lá, para conhecer as novas tecnologias aplicadas à preservação, conservação e restauro de bens culturais. Tanto é totalmente positivo. O que pode ser perigoso, negativo, é não nos abrirmos para essas tecnologias. E também quebrar o preconceito de achar que quem mexe com patrimônio que é uma volta ao passado, né? Então, nós vamos desenhar a Nanquim, que é interessante também, mas não para o ponto de vista de avançarmos para a cidade contemporânea, né? Além disso, eu queria lembrar uma coisa sobre a estação. Você citou vários personagens de Taubaté, e todos, em algum momento da vida, chegaram na cidade pela estação, né? O Félix Guizara, Hebe Camargo, Cid Moreira. Cid Moreira, com certeza, foi para o Rio de trem. Então, ali é um cenário também da memória desses personagens. E, além disso, eu vejo a estação também como um circuito de corredores culturais, lembrando o corredor cultural que foi empreendido no Rio de Janeiro, que é uma política pública de resgate da história urbana muito importante, eu acho que das mais significativas do Brasil, principalmente pelo cenário urbano que é o Rio de Janeiro, o centro histórico do Rio. E ali da estação, eu vejo um corredor para a história da industrialização, de um lado a Companhia Juta, a Gorosita, ou mesmo a CTI, ou até mais recente, como a Mecânica Pesada, pela linha da estação. Tem um eixo cultural, um corredor
que passa pela literatura, pelo Monteiro Lobato, que está aqui também ao lado do conjunto ferroviário. Tem um corredor cultural do comércio da cidade, e bem do porta principal da estação sai a Rua das Palmeiras, também uma rua imitando a Rua Paissandu do Rio de Janeiro. Eu cheguei a achar um pequeno revista taubatiana que mostrando assim, essa é a Rua das Palmeiras, que faz inveja até a famosa Paissandu. Então, e era muito linda, é um porquê meu fã, muito interessante. E só para falar o que é essa A Rua das Paissandu Palmeiras, dava lá no Palácio da Princesa Isabel, que da hoje é a Princesa sede Isabel. do governo. E Então é uma ligava rua à nobre, praia. né? Exatamente, liga até a praia. Dizia, reza a lenda que ela foi ornada com palmeiras para o passeio da princesa até o mar ser coroado de palmeiras imperiais. E todas as cidades aristocráticas do Império vão ter a sua rua com reque de palmeiras. Taubaté também a teve e ligava a estação à Praça Matriz, o eixo industrial moderno, que é a máquina, a ferrovia, com o religioso da igreja, né, e dos casarios e tudo mais. Então, e que inclusive saía a companhia de bonde Taubaté Tremembé de Monteiro Lobato. Na verdade, do Conde de Tremembé, o Visconde de Tremembé, que era avô do Monteiro Lobato. Então, a cidade era uma cidade muito tradicional, então tinha essa questão, né, do Oliveira Costas, do Fernando Marcondes de Matos, que eram famílias muito políticas e influentes. Inclusive, um ponto relevante nessa questão do Visconde de Tremembé, que também era um grande cafeicultor, um fazendeiro, é a questão do convento de Taubaté. Então, se no período do Império, no período do Colônia, nós tivemos Taubaté como protagonista da primeira Corrida do Ouro, já no período imperial, nós tivemos o protagonismo dos políticos e empreendedores de Taubaté, somado com os cariocas e com os mineiros na tradicional política café com leite, né, de justamente como eles iriam fazer a valorização da cultura, ou seja, ela foi em 1929, né, o convênio de Taubaté, já na República, mas a discussão de como iriam se pagar o empréstimo para os Rockefeller, quando o café veio para o Brasil, ele foi para o Rio de Janeiro, para aquela região do sul carioca. E depois ele saiu e foi para a região de Sorocaba, Alto Mogiana, em São Paulo. E lá então, tinha também essas fazendas, e dali saía praticamente do sudoeste de São Paulo para o Porto de Santos. E o Baurão de Mauá, que foi o primeiro grande banqueiro, empresário, visionário. Eu acredito que depois de Dom Pedro II, que foi o nosso primeiro polimata, né, o próprio Visconde de Mauá também era um visionário. E aí ele fez todo esse corredor de ferroviário. Bem, o ponto aqui para a gente é que, como Taubaté, na verdade, como a coroa pagava a dívida com a Inglaterra. Então, a coroa portuguesa pagava à Inglaterra a dívida que ela tinha feito por uma guerra com os turcos, através do ouro descoberto nas Minas Gerais. O Brasil foi o primeiro país, ou um dos últimos, ou um dos poucos países no mundo, a ter a sua moeda lastreada não mais pelo ouro, mas pelo café. Então, o papel moeda que vinha do Banco de Londres, ele era lastreado não mais por ouro, porque já ia boa parte do ouro para lá. Até que eles encontraram um modelo de negócio, esse modelo de negócio, que é o convênio de Taubaté, era o seguinte: os empresários, os fazendeiros, tentaram convencer Rodrigues Alves a comprar toda essa produção de café, para fazer uma regulação de oferta, produto e demanda, para ganhar mais. Por uma questão de ética, Rodrigues Alves não quis. Houve uma articulação política, ele foi deposto, entrou um próximo, e aí aceitaram. Então, aí o governo comprou
toda a produção para aumentar. Só que quando aumentou, o principal agente econômico era um americano que comprava e vendia nos Estados Unidos e ele vendia para a Europa. Ele ficou, vamos colocar assim, muito rico, muito bem, negociando café do Brasil. Só que quando veio essa política, eles colocaram um preço mais alto. Esse americano não cedeu, logo já chegou 29, o crash de 29, então aquilo que se pagava, ele já não queria pagar, ele queria pagar menos. E aí eles acabaram que falaram, não, opa, mas nós queremos negociar, queremos receber mais, como pagar menos? E aí foi quando o café do Vietnã entrou, e hoje é um dos maiores produtores, e aí o café do Brasil ficou com grande estocagem. E aí diz a lenda que, para justificar isso, eles queimaram os pés do café no Vale do Paraíba, junto com todos esses cafés, e falaram, nós não vamos mais produzir café aqui no Vale do Paraíba, mas vamos produzir agora, vamos cuidar de gado. E aí foi quando o café foi extinto do Vale do Paraíba. Verdade ou não, o fato para nós é que essa política, essa estratégia do convênio de Taubaté, que foi assinado em Taubaté, no casarão da Chiquinho de Matos, na esquina ali do Coronel Marcos de Matos, foi a primeira política de commodities com interferência pública no mundo, o que hoje é muito utilizado no mundo inteiro para regulamentação. Bem, isso são as histórias uma das histórias, né, Benê e Luciana, que Taubaté tem. Lendas urbanas. As lendas urbanas. E com o advento da tecnologia, a gente pode ressuscitar morto. Né? Eu costumo dizer que a gente pode ressuscitar morto. Então, a gente pode fazer. Monteiro Lobato está aqui, a gente pode visitar o cérebro temporal. Gostei da sua ideia da questão dos corredores, né? Então, com o QR Code, você pode fomentar o turismo, alavancar a economia, revisitar Monteiro Lobato através da queda, né? Dos direitos autorais dele, enfim. Então, a gente tem muita coisa para trabalhar, mas não dá para fazer tudo sozinho. Então, eu acho que a participação do poder público com uma agenda de desenvolvimento socioeconômico muito mais do que 3 anos, 4 anos, mas para 20 anos, eu acho que é o modelo ideal que a gente precisa ter. Né? Benê, os benefícios do restauro da estação de Taubaté, quais você acredita do ponto de vista arquitetônico, do ponto de vista do restauro, do ponto de vista da acupuntura urbana? A gente conclui o restauro agora em dezembro. Luciane, nós estamos nesse período, né, caminhando também agora para o planejamento estratégico, que é o software, o que vai rodar lá dentro, bem dentro disso que nós estamos conversando, com o intuito de seguir o caminho do Porto Digital, só que não mais um Porto Digital, quem sabe uma estação digital. O que você acredita que, de repente, com a sua experiência, com a sua vivência, a estação, o restauro da estação vai catalisar naquele entorno, na cidade de Taubaté? Você acredita que vai haver um movimento que instigue outros atores a resgatar alguns que nós temos e preservar outros que muitas vezes pode virar um estacionamento? Como é que você vê essa dinâmica, Benê? Olha, o restauro da estação em si, já desde o começo, desde que veio a notícia dele, já deu um ânimo na moral da tropa, vamos dizer assim. Eu andando na rua, conversando com os munícipes e tudo mais, principalmente pessoas que se veem preocupadas com o patrimônio, viram no resgate da estação já um suspiro. Tem luz no fim do túnel. Porque não só o prédio da estação estava no estado deplorável, a própria Vila Santo Aleixo, que agora também encaminha-se para um restauro, mas nós também temos em perigo o conjunto do Rosário, que hoje merece uma atenção e é preocupante. Lopes Chaves também é outro muito importante. A própria CTI, que precisa também de um novo impulso e precisa valorizar as políticas públicas de preservação. Aí, fazendo aqui um elogio ao PNDES, que o papel do PNDES no campo nacional não tem comparação.
é muito importante. Embora ainda seja, vamos dizer assim, uma verba pequena perto do montante econômico que o banco costuma trabalhar, eu diria que é o sangue novo que corrompe a anemia, né? É aquela não morre de sede. Ali vai chegar algum recurso e esse recurso vai alavancar a opinião pública, a sensibilidade dos empresários locais e até construir na mentalidade coletiva a ideia, em vez de derrubar essa casa, fazer ali um estacionamento, com incentivo, eu posso fazer um bistrô, uma livraria, um espaço que seja de terapia, o que for, mas que resgate a história, dê novos usos aos edifícios, porque nós não queremos que volte o uso antigo, dos moldes antigos. Ninguém tem saudade das fábricas em que crianças trabalhavam, né? Mas a fábrica representa um desenvolvimento econômico, material, importante no desenho da cidade hoje. E é esse resgate, essa história no presente, no cotidiano, que vai ser resgatada e valorizada por todos, mesmo que não perceba isso. Perfeito. Luciane. Professor Bené, queria destacar você me permite, Rodrigo, destacar, né, da sua fala muito importante, né? Primeiro, né, muito importante haver um Conselho Municipal de Patrimônio, né, com esse papel de provocar essa discussão, de cumprir um papel de estimular que surjam políticas públicas para o patrimônio. Eu acho que isso é fundamental. Tem vários exemplos de municípios que desenvolvem políticas mais avançadas de preservação, com incentivos fiscais, com a criação de fundos municipais que podem vir a receber recursos de dotações de diversos tipos, ou mesmo doações filantrópicas que podem ser usados para essa preservação, mas principalmente esse incentivo do uso, né? Realmente que não se destrua nosso patrimônio, como bem falou, para transformar num terreno de estacionamento. Tem tantos outros usos que podem trazer um valor agregado muito maior para o município, e acho que essa conscientização dos munícipes sobre esse potencial de outras atividades. Isso a gente traz com alguns, né, com exemplos, com casos de sucesso. Acho que existe essa oportunidade. Fico feliz, Rodrigo, né, com os elogios que fazem o BNDES nessa atuação de patrimônio histórico, mas onde a gente enxerga que, muito além do recurso que a gente conseguiu destinar para isso, que é relativamente grande, mas ainda é aquém do necessário, né, de uma dimensão nacional, eu acho que o mais importante foi conseguir trazer esse tema à luz, trazer esse tema para o debate, né, trazer a importância do patrimônio e, com isso, sensibilizar a sociedade e sensibilizar também outros provedores de recursos, né? O Resgatando a História foi um exemplo disso. Nós conseguimos sensibilizar 5 institutos empresariais para, junto conosco, investirem em patrimônio histórico. Então, acho que quanto mais a gente demonstrar essa importância, mais fácil vai ser captar recursos de diversas naturezas para promover uma preservação sustentável por meio de diversos instrumentos. E é muito importante essa colocação tua, Luciane, porque para quem está de fora, eu costumo dizer que às vezes é muito fácil você parecer perfeito. Imagina um lápis, né, um lápis que você acabou de apontar, aquela pontinha parece uma agulha. É muito fácil você parecer perfeito enquanto você não trabalha em prol da preservação do patrimônio. Parece tudo muito certo, ou tudo muito, na verdade, tudo muito leniente, com pouco caso, quando você não faz nada, quando você não entende a burocracia que resgatar um patrimônio. E com isso chegamos ao fim de mais um episódio da Station Cast. Se você gostou, curta e compartilhe nas redes sociais para que outras pessoas também possam juntar a nossa comunidade. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece nos próximos episódios e de nos enviar as suas perguntas e comentários. É isso aí, pessoal. Agradecemos por nos acompanhar até aqui. Siga lá no canal do YouTube Station T. Um forte abraço.